Oi, galera! Eu, professor Alcides Guerreiro, de História, do Centro de Mídias, venho nessa para te dar um toque importante. Vai rolar aqui um simulado comentado do Enem, tendo como tema o renascimento comercial e urbano na perspectiva da Baixa Idade Média. Além da exposição sobre o tema, que é clássico nos exames de seleção, temos também um valioso laboratório de resoluções, dando dicas para você descartar as alternativas erradas e ficar mais seguro na opção correta. Meu toque é para você ter muita atenção nos enunciados e, principalmente, na leitura dos documentos que façam parte das questões. O Enem, uma vez que trabalha competências e habilidades, é muito centrado na sua capacidade de estabelecer relações e interpretações a partir do enunciado. Portanto, a leitura tem que ser super atenta. Bora lá? Um ótimo laboratório de múltipla escolha e a gente torce pelo seu sucesso. Valeu! Como é que vai? Como é que você tá? Tudo certo? De novo, né, eu sempre agradeço e sempre falo que é um prazer quando você está aqui comigo, porque a gente tem uns baita trampo para fazer, troca uma ideia gigante e são aulas difíceis, né? Acredito que a gente esteja traçando todo um projeto e falando sobre todo um projeto que, mano, é uma prova difícil. É uma prova longa, né? Uma prova cansativa, é uma prova que dá trabalho. E eu tô te contando de temas difíceis, eu tô te contando de leitura difícil e é uma aula longa, firme. Mano, você não é AD em casa, se cuidando, né? Pelo amor de Deus, eu espero que você esteja se cuidando. E aí tem que ver a aula, tem que entender, tem que manjar tanto da questão, manjar do conteúdo. Obrigado, tá? Obrigado por me suportar, obrigado por me aguentar. Eu vou fazer o meu trabalho do melhor jeito que eu posso, vou fazer meu trampo do jeito que dá e a gente tá junto, né? A gente vai carregando esse trampo aí, a gente vai carregando essa situação para você ter um sucesso muito grande. Eu quero você, ano que vem, cara, na instituição de ensino superior que você quiser, nas melhores do Brasil, nas públicas mais incríveis que tem. Nossa, como o Brasil tem universidade pública incrível, né? Então, nossa, faz esse trampo, tá? Eu juro que vai valer a pena. Ano que vem, mano, você já tá feliz nessa universidade, correndo pelado, beleza? Saca só, qual que é o assunto de hoje? O que a gente vai conversar? Trouxe para vocês aqui um assunto muito Enem. Não, esse assunto é Enem demais. É mais Enem do que se a gente for pensar, imagina o estado de São Paulo, da gente prestando o FUVEST, da gente prestando o Nesp. Esse assunto é muito Enem. Como que o Enem ama renascimento urbano comercial? Ama, mas ama. Ama. Então, por favor, a aula de hoje, de novo, eu não te trago aula à toa, mano. Eu faço um levantamento do bagulho, eu leio, eu vejo qual é, eu vejo o que cai, o que não cai, e eu te trago. Pra você acertar a questão do que vai cair. Porque existe uma lógica, existe uma frequência, existe um caminho que eles seguem. Confia em mim. Eu trabalho, eu dou minha vida pra vestibular. A única coisa que eu faço da vida, a única coisa que eu sei é vestibular. O resto eu não sei nada, juro, eu sou horrível em tudo. Vestibular eu sei. Então, se eu tô te trazendo esse assunto, é porque esse assunto tem um significado. A gente tá trabalhando junto, aí. Joga pra mim, que eu vou fazer a tua aí, beleza? Bom, você vai me perguntar, Gui, o que é renascimento urbano comercial? Vem cá. Vou definir pra você, vai prestando atenção. Antes de abrir slide, antes de escrever, eu vou escrever muito o que eu vou falar, mas eu vou definir pra você. Agora você só olha pra mim. Renascimento urbano comercial foi o período que ocorreu na Idade Média, mais para o final da Idade Média, que nós chamamos de Baixa Idade Média, em que reapareceu dentro da Europa, cidades e comércio. Por quê? Porque quando o Império Romano cai, lá no mundo antigo, o Império Romano cai, a Europa se ruraliza e nasce na Europa um sistema chamado feudalismo, concorda comigo? A partir da queda do Império Romano, nasce as condições para a criação, para a estruturação do feudalismo. Então, na Idade Média, grande parte da Europa Ocidental, durante o período medieval, é feudal. No feudalismo, nós temos um sistema rural, com poucas cidades e com pouco comércio.
Acontece que já num período chamado Baixa Idade Média, em que o feudalismo entra em crise, durante mais ou menos o século XII ao XV, você pode considerar um pouco antes, um pouco depois, mas eu gosto do XII ao XV, durante esse período aqui, o feudalismo está em crise e começa a aparecer um novo sistema na história da Europa. Olha para mim agora. Vem cá, olha para mim. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Você vai falar assim, Gui, se o feudalismo está em crise, significa que algum outro sistema está nascendo. Concordo com você? Porque o mundo vive em cima de sistemas, né, sociopolíticos, econômicos e tal. Gui, que sistema é esse? O sistema que está nascendo, substituindo o feudalismo, é o sistema capitalista. Então, mano, eu estou falando da gradual decadência do feudalismo e do gradual aparecimento do capitalismo. É por isso que o nome mais lindo, juro pra você, o nome mais lindo que a gente pode dar para esse período, anota esse nome vai te ajudar. É um nome chique, ó. A gente chama, cheguei. A gente chama esse período de transição feudo-capitalista. Você me entendeu ou não? Transição feudo-capitalista. É um período da Baixa Idade Média em que os elementos capitalistas vão aparecer, inclusive a cidade e o comércio, que vão se capitalizar, e elementos feudais costumam desaparecer. Portanto, a Baixa Idade Média é um período de transição, é um período de mudança. É o período da crise do feudalismo e da ascensão do capitalismo. É a mesma coisa. Entendeu? Leu crise do feudalismo, saiba que é a ascensão do capitalismo. Leu a ascensão do capitalismo, saiba que eu estou falando da crise do feudalismo. Beleza? Gente, marcas desse período. Aumento demográfico, né? Aumento da população. Novas tecnologias vão aparecer na Europa, beleza? Principalmente novas tecnologias rurais. O advento do capitalismo e da cidade melhora a condição de produção do campo. Doido, né? O arado de ferro, o peitoral, o moinho hidráulico, a rotação de culturas, manja, de ciclo do nitrogênio, esses bagulho. Então, é um período muito importante. E, claro, êxodo rural, né? Crescimento da vida urbana. Seguinte, vem cá, cheguei. Você vai me perguntar assim, ô Gui, qual que foi a passagem da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média? Entendeu o que eu falei? O que determinou que a Alta Idade Média vai passar para a Baixa Idade Média? Em outras palavras, só para eu te explicar de forma mais clara. O que determina que o feudalismo entre em crise? O feudalismo estava lá na Europa. Lembra da suzerania e vassalagem, e doação de terra, e trabalho servil, o mundo ruralizado, os feudos, os castelos. Como que esse mundo entrou em crise? O mundo feudal entrou em crise a partir de um movimento chamado Cruzadas. Você vai falar, Gui, mas cruzada medieval, que eram os cavaleiros medievais, os templários doidos, mano, e vai pro Oriente, vai combater e vai conquistar a Terra Santa. Isso daí gera, a crise gera. Mas Gui, não é um bagulho louco? Nossa, é muito louco, mano, as cruzadas é mó da hora. Mas por que as cruzadas, que é um bagulho louco demais, gera a crise do feudalismo? Porque deu errado. Gente, presta atenção no que eu vou te falar. As cruzadas, que são os cavaleiros feudais indo combater, tentar dominar a Terra Santa, bater no Império Turco Otomano, definir aqui pra você, tá? Definir aqui pra você. As cruzadas são um desastre. Os cavaleiros feudais, eles apanham. Gente, os turcos, mano, eles lutam demais. O Império Turco Otomano era poderosíssimo. E os cavaleiros apanhando. Portanto, as cruzadas, que era para expandir o feudalismo, gera efeito contrário, porque deu errado. Gente, o que foram as cruzadas? Leio com você. Foram expedições militares cristãs, feudais, que possuíam como objetivo a conquista de Jerusalém, você pode ler como Terra Santa, e o combate ao Império Turco Otomano no Oriente. Gente, volta aqui. Eles vão para o Oriente libertar Jerusalém, que fechou as rotas, né? Os turcos otomanos fecharam as rotas, vão combater o Império Turco Otomano. Galera, são 8 cruzadas oficiais, está convocada pelo Papa e tal, e a primeira dá certo. Ou seja, olha que legal que eu estou te falando, a primeira cruzada, ela dá certo, eles conquistam Jerusalém, e as 7 outras dão errado, eles apanham. Então, eles conquistam Jerusalém por um curtíssimo período de tempo. De resto, dá tudo errado. Tudo errado. Você vai falar, nossa, Gui, entendi as cruzadas. Então, deu errado, deu errado. Então, na primeira eles conquistaram Jerusalém, deu tudo errado, entendi. E aí que com essa informação eu já consigo matar uma questão do Enem com vocês. Olha que louco, mano. Vamos ler comigo. Vem cá, até vira aqui para ler com vocês. Chega aí. A existência em Jerusalém de um hospital voltado para o alojamento e o cuidado dos peregrinos, assim como daqueles entre eles que estavam cansados ou doentes, entre os próprios cruzados,
fortaleceu o elo entre a obra de assistência e de caridade e a Terra Santa. Ou seja, vem cá, volta, olha aqui. As cruzadas, principalmente depois da primeira, porque ele está falando que tinha cruzada em Jerusalém, então foi isso depois da primeira cruzada, tinham hospitais que ajudavam, que faziam caridade, que ajudavam as pessoas, hospitais, e ao mesmo tempo eram cavaleiros cruzados. Gente, existe uma ordem chamada Ordem dos Hospitalares, que é uma ordem de cavalaria de pessoas que fazem caridade em nome da igreja. Olha para mim, as cruzadas associou o cavaleiro medieval ao ato de fé da Igreja Católica de dominar a Terra Santa. Volta para o texto. Ao fazer, em 1113, do Hospital de Jerusalém um estabelecimento central da ordem, Pascoal II estimulava a filiação dos hospitalares, os cavaleiros, viu? O Papa estipulava a filiação dos cavaleiros a ele, à Igreja Católica, sobretudo daqueles que estavam ligados à peregrinação na Terra Santa ou em outro lugar. Gente, olha essa última frase, ó. A militarização do Hospital de Jerusalém não diminuiu a vocação caritativa primitiva, mas a fortaleceu. O que ele está querendo falar comigo? Vamos lá. Gente, ele está falando nesse texto que em Jerusalém, está em Jerusalém, beleza? Ele está falando nesse texto que em Jerusalém, após a primeira cruzada, beleza? Cuidado com isso, depois todas dão erradas, eles perdem Jerusalém. Que após a primeira cruzada, que eles conquistam Jerusalém, mano, que foi quando eles criaram a maior parte das ordens de cavalaria, aconteceu que muitos cavaleiros cruzados se associaram direto ao Papa e fizeram obras de caridade para ajudar os peregrinos. Concorda comigo? É um texto difícil de ler, não é um texto tão fácil, não. Você tem que tirar essa interpretação desse texto. É sempre texto difícil. Então, você tem que entender que os cavaleiros cruzados, eles estavam fazendo hospital e trabalhando com a caridade. E eles estavam ajudando os peregrinos. Ou seja, olha para mim agora, os cavaleiros medievais se associaram à igreja. Eu tenho essa, não cristianização, eles já eram cristãos, mas eu vou ter essa associação direta dos cavaleiros com a igreja. E é aí que a gente vai ter as ordens de cavalaria das cruzadas. O que ele quer dizer com isso? Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada nessas questões. Gente, o acontecimento descrito vincula-se ao fenômeno ocidental do... Chega aí. Esse texto, ele está falando do quê? Ele está falando de cavaleiro cruzado que se associa à igreja e faz caridade. E é isso que você precisa marcar. Então, eu posso te falar? Não era para essa questão ser difícil. Porque está lá o texto, é isso, as alternativas, beleza, é isso. Não era para ser difícil. E aí eu te falo, eu juro para você, essa questão é difícil. É muito difícil. Aí você vai falar, Gui, uai, por que essa questão é difícil? Porque o jeito que o cara escreveu nossa, é treta de entender. A linguagem do Enem, te falei isso no meu primeiro vídeo, no meu segundo vídeo eu acho que eu vou falar em todos. O Enem gosta de usar uma linguagem difícil. Difícil, mano, você tem que entender aquelas palavras complicadas. E aí vamos ler as alternativas comigo. Dá uma olhada aqui. A. Surgimento do... Gente, a é a correta. Surgimento do monasticismo guerreiro. Repito, monasticismo guerreiro ocasionado pelas cruzadas, que é a certa. Chega aí, mano, você vai olhar pra mim e vai falar, Gui, você tá de brincadeira com a minha cara, mano. Eu não posso ter um dia de alegria? O que é monasticismo guerreiro, velho? Olha pra mim. Monasticismo vem de mosteiro ou de monastério, ou seja, vem de pessoas ligadas ao clero, pessoas ligadas à igreja. Portanto, monasticismo guerreiro, é o cavaleiro, que é um guerreiro, associado à Igreja Católica. É difícil, né? Gente, o que o texto está falando é do monasticismo guerreiro. Só que por que o Enem não escreve assim, ele está falando dos cavaleiros templários que se associaram à igreja? Aí você matava na hora. Mas monasticismo guerreiro é duro, hein? Difícil, né? Difícil. Escreveu de um jeito difícil. Então eu preciso que você saiba o que é monasticismo. Entende a importância de dominar essas palavras complexas? Essas coisas são significativas, né? São importantes. Beleza? B, vamos lá, vamos ler as outras comigo. Descentralização do poder eclesiástico produzido pelo feudalismo. Gente, poder... Aí, ó, de novo, palavra complicada. O que é poder eclesiástico? Poder eclesiástico nada mais é do que o poder da Igreja Católica. Eclesiástico, poder da Igreja Católica. Difícil, né? Gente, o poder eclesiástico produzido pelo feudalismo, ele é centralizado. Ele é forte na figura do Papa, então a B está errada. C. Alastramento da peste bubônica provocada pela expansão comercial. Galera, a peste bubônica não aconteceu ainda.
A gente está nas cruzadas, que é no começo da Baixa Idade Média. A peste é no final da Baixa Idade Média. Essa está errada por conta de período. Não tem nada de peste bubônica aqui. D. Afirmação da fraternidade mendicante, estimulado pela reforma espiritual. Galera, não tem a ver com texto, né? Não teve reforma espiritual, não falei de reforma espiritual. E essa questão de fraternidade mendicante. Não são ordens mendicantes. Ordens mendicantes são ordens religiosas. Eu estou falando de ordens estritamente de cavalaria. Errado. D. Errado. E. Criação das faculdades de medicina, promovido pelo Renascimento Urbano. Não falei de faculdade. Não falei de faculdade, está falando de hospital, não tem Jerusalém, e lembra que daqui a pouco eles vão perder Jerusalém. Única alternativa possível, mano, única alternativa possível, alternativa A. Entende como o conteúdo não é difícil? Entende como o conteúdo em si não é difícil? O jeito que eles colocam é difícil. O jeito que você vai ter que ter uma maturidade para ler aquela questão e entender aquela frase é difícil. É isso que eu vou exigir de você, né, mano? E é isso que a gente vai treinar, beleza? Tudo bem? Bom, vamos lá, continuando a nossa aula então. Bom, como eu havia dito, as cruzadas deram errado, né? As cruzadas representam uma gigantesca falha no objetivo principal. Mano, as cruzadas não deram certo. As cruzadas representam um evento que não funcionou. Porque eles foram para tomar a Terra Santa e apanharam. Uai. Só que outras coisas aconteceram com isso. O feudalismo entrou em crise. Olha para mim. Se eu falo da crise do feudalismo, eu estou ao mesmo tempo falando do nascimento, da ascensão do capitalismo, lembra disso? Transição, qual que é o nome que eu dei? Transição feudo-capitalista. Não me esquece disso, mano. Eu vou na sua casa te bater. Saca só. Falha no objetivo principal e crise do feudalismo. Mas aí você vai falar, Gui, tá, entendi. Então, as cruzadas deu errado. Deu errado. Apanharam. Aí você vai olhar pra mim e vai falar, Gui, então por que esse negócio é importante? Por que as cruzadas estão tão significativas? Porque as consequências das cruzadas que geraram o mundo novo que vai nascer na Europa. Gente, as consequências das cruzadas que não são objetivadas, beleza? São consequências de coisa que eles não imaginavam que ia acontecer. As consequências das cruzadas, elas geraram um mundo novo na Europa. Que consequência foi essa? Isso daqui. Lê essa... vai pro slide aqui. Lê essa última frase, como se estivesse lendo a sua vida. Mano, contato com o Oriente, que não existia. O feudalismo era um sistema cercado e a partir de agora nós teremos contato. Contato com o Oriente e formação de redes comerciais. O que eu quero dizer com isso? Olha pra mim. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, com essa lógica que eu acabei de falar, que o fato deles terem ido para o Oriente, serviu para eles dominarem o Oriente? Não, eles apanharam. Mas serviu para eles conhecerem os produtos orientais. Serviu para eles conhecerem, mano, as coisas que vêm do Oriente, os tapetes, os tecidos, as roupas. Eles conheceram, inclusive, produtos de origem vegetal, de cor e de cheiro, temperos, que vão ser os produtos com maior valor agregado da história da Europa. O que eu estou falando? Especiarias. Tudo isso vindo do Oriente. As cruzadas deram errado? Deram. E por que foi importante? Porque a consequência das cruzadas é a crise do feudalismo. Portanto, o nascimento do capitalismo. Portanto, o renascimento urbano comercial. Aí eu cheguei no assunto que eu queria. Sacou? Entendeu minha aula? Essa é minha aula, mano. O que eu tô te falando, a ideia que eu tô trocando com você, o renascimento urbano comercial, diz respeito a uma consequência das cruzadas. Que foi, mano, deu certo cruzada? Não, apanharam. Mas o que aconteceu? Redes comerciais. Gente, na quarta cruzada, Veneza, que é uma cidade italiana, fez acordo com os árabes, fechou o famoso monopólio árabe-italiano e começou a ganhar dinheiro demais trazendo produto. Ou abriu-se a rota da seda, já ouviu falar? Ou passava pela Índia, pela China, passava pelo Império Mongol, entrava no Império Bizantino, entrava na Europa. Produtos orientais passam a entrar dentro da Europa nesse período. E isso faz com que renasça o luxo, renasça o interesse pela mercadoria. O Marx chamava isso de fetiche de mercadoria, né? Aquele tesão mesmo que você tem em comprar um negócio, em ter um produto caro, e em luxo, né? Em fantasia com, eu quero comprar essa coisa. Nasce o interesse, o desejo capitalista na Europa. Gente, entramos num período então agora chamado Renascimento Urbano Comercial. Baixa Idade Média, após as cruzadas, transição feudo-capitalista, eu estou acabando com o feudalismo e estou entrando no mundo capitalista. Portanto, ainda é Idade Média, tá? Eu estou na Idade Média, só que é um período da Idade Média que o feudalismo começa a desaparecer e as cidades começam a entrar em vigor.
É claro que muito da mentalidade feudal ainda é presente, por muito tempo. Mano, tem gente que tem mentalidade feudal hoje. Mas, no geral, nós falamos de uma importante transição. Louco, né? Louco, né? Tudo bem? Vamos lá, então. Reaparecimento do comércio e das cidades durante a Idade Média. Estou no período medieval, beleza? Estou no período medieval. Outra coisa. Gente, redes comerciais, formação de redes comerciais com o Oriente. Meu, vai ter tecido, vai ter tapete. Os tapetes persas são milionários, valiosos até hoje, né? Vai ter as especiarias ou especiarias. Ah, eu escrevi errado. Você viu que eu escrevi errado? Eu escrevi especiarias. Não, tá? É especiaria. É que às vezes eu vou fazer slide e sai uma letrinha a mais, uma letrinha a menos, né? Mas você entendeu, né? Especiaria. Risca meu i aí. Risca meu i que eu escrevi tudo errado. Especiarias. Beleza? Beleza? Tranquilo? Ou outra coisa. Ou forma-se centros urbanos, né? São formadas moedas, centros urbanos, reutilização da moeda. Isso é muito importante. Ou o feudalismo, ele é um mundo majoritariamente que não usa moeda. Amonetarizado. E agora as moedas, os metais preciosos passam a aparecer. Aparecem em cidades. Isso é muito importante, gente. E claro, como eu havia te falado, estamos no período da transição feudo-capitalista. É a passagem gradual, não esquece disso, é a passagem gradual, somente gradual, do feudalismo para o capitalismo. Beleza? Isso é de extrema importância. Não se esqueça do que eu estou te falando agora. Beleza? Gente, volta, vem cá. Vem cá, vamos trocar uma ideia geral então. Por que esse assunto é importante, né? Tipo, por que esse assunto é importante na história da humanidade? Né? Por que eu tô te contando disso? Por que cai tanto no Enem? Mano, eu comecei minha aula falando que é um dos assuntos mais significativos do Enem. Que não falha. Eu vou fazer questão do ano passado retrasado, 2015, 2016, tem 12, 13, 14. Por que esse assunto é importante? Por que existe uma necessidade da gente conversar sobre renascimento urbano comercial? Cheguei. Renascimento urbano comercial é o primeiro período da história que o capitalismo existe. E o capitalismo é o sistema que existe no mundo hoje, né? A gente vive em cima de um regime capitalista. Então, perceba, eu estou te dando aula de um negócio que surgiu aqui, o grande século talvez seja o século XIII, né? Surgiu no século XIII, as cidades medievais, o comércio medieval, é um período que isso aparece no século XIII, só que é um negócio que surgiu aqui e que existe até hoje. Gente, a cidade do mundo atual vem dessa. O comércio do mundo atual vem desse. As relações, cara, monetárias, de dinheiro, de câmbio, de moeda, vem desse, vem daqui. Os bancos, não existe instituição mais capitalista do que os bancos. A coisa mais importante de todas que você precisa saber, banco. Banco aparece aqui. Entendeu o que eu tô falando? Opa, sem querer. Entendeu o que eu tô falando? Os bancos são daqui. Cara, a questão de renda, já ouviu falar sobre a usura, que é empréstimo de dinheiro a juros? Mano, os bancos vão se proliferar pela Europa, vai aparecer muito. Gente, as cidades, centros urbanos, o comércio, é nesse período que essas coisas aparecem. Olha pra mim, importante que eu vou te falar. Não quer dizer que o feudalismo acabou. Não quer dizer que o mundo feudal não existe mais. Entende o que eu tô te falando? É por isso que eu falei, eu acho que essa é a grande característica, é por isso que eu falei que eu estou durante a transição feudo-capitalista. Olha que legal. Tem um historiador muito significativo para a gente estudar isso. Você que for para a área de... Você que vai, né? Você que deseja ir para a área de humanas, você vai estudar muito. É um francês chamado Jacques Le Goff. Jacques Le Goff, talvez um dos maiores medievalistas da história, pertencente à nova história, né? A uma concepção muito moderna de historiografia. E todo ano cai questão dele, tá? Nossa, escreve aí, mano. Escreve, eu aposto que você vai fazer um vestibular que vai ter questão do Jacques Le Goff. Se não tiver, para, mano. Nossa, aposta que quiser, vai ter questão dele. E o Jacques Le Goff, nessa concepção de renascimento urbano comercial, de Idade Média tardia, né, de Baixa Idade Média, de século XIII e tal, ele fala assim, ó. A Idade Média é um lugar de pequena densidade demográfica, no geral. Mano, pessoas espalhadas pelo mundo rural. E, de repente, você vai ver alguns centros urbanos com altíssima aglomeração. Né? Aglomeração, sabe aquilo que a gente não tá tendo? Aquilo que dá saudade, né? Aglomeração. As cidades eram superpovoadas, com densidade demográfica alta. Centros urbanos, centro de comércio, muito lembrava a nossa cidade de hoje. Incrível, né? Então, nesse mundo antigo, nesse mundo medieval, né? Antigamente, nesse mundo medieval, eu já tenho uma organização que em muito vai lembrar a nossa organização. Cara, renascimento urbano comercial é um período assustadoramente importante. Beleza? Beleza? Tudo bem?
que eu vou fazer agora? Eu vou relembrar tudo que a gente falou, eu vou passar por tudo que a gente falou, que eu tenho 3 questões para te passar. 3 questões difíceis. Então, eu passo por tudo que eu tenho para te falar de novo, relembro o conteúdo. Mano, só tô vindo com conteúdo difícil, né, mano? Tô vindo com conteúdo firme, porque eu quero que você passe nesse bagulho. Eu relembro de tudo e a gente vai para as questões. Seguinte, relembrando. Cheguei. Ai, arrumar meu cabelinho. Tô bonito? Sim? Beleza? Olha aqui. Ai, olha aqui. Cheguei, deixa eu te falar. Eu comecei explicando, vamos lá, questão geral. Agora é a hora de você gravar, agora é a hora de você lembrar, de você anotar, porque agora eu vou refazer tudo que eu te falei até agora, e agora vai te ajudar demais. A Idade Média é dividida em Alta Idade Média, Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é o período de formação do feudalismo. Baixa Idade Média é o período de decadência do feudalismo. O auge do feudalismo é exatamente na passagem da alta para baixa, no século XI. Beleza? Beleza? Galera, a Baixa Idade Média eu poderia te falar que começa com as cruzadas. Porque as cruzadas, que era um movimento de expandir o feudalismo, de fazer com que o feudalismo fique mó da hora, de transformar o feudalismo num negócio gigante e dominar o Oriente Médio, bater nos turcos e conquistar Jerusalém, deu tudo errado. Certo? É por isso que as cruzadas, elas geram um efeito contrário. Não esquece disso. As cruzadas possuíam como objetivo expandir o feudalismo. Como deram errada, o objetivo foi o contrário. Diminuir o feudalismo, levou o feudalismo à crise. É nesse momento que eu falo que as cruzadas restabeleceu comércio com o Oriente, o que não tinha no feudalismo, e começou a trazer produtos orientais para a Europa. A vinda de produtos orientais reacende o interesse europeu em produtos, em mercadoria. E isso faz com que surja na Europa o comércio e as cidades. Conseguiu avaliar a linha do tempo? Fez sentido na sua cabeça? Foi raciocinando? Galera, quando o comércio e as cidades voltaram a aparecer, nós falamos de uma transição feudo-capitalista. É o início do mundo capitalista. Regiões como Veneza, Gênova, a região de Flandres na França, Lisboa em Portugal. No norte tinha Dortmund, que era gigantesca, Copenhague, Londres foi um grande centro. Beleza? Moscou vai ser um grande centro. Então, assim, vai aparecer cidades nesse mundo. O mundo medieval começa a conhecer as cidades, que são as nossas cidades até hoje. É lá que surgiram essas cidades. Vamos ler então. Vamos ler, galera. Eu vou para as questões agora, tá? A gente troca uma ideia sobre as questões. Vamos ler, vamos fazer e eu te libero, beleza? Estou com um tempo sobrando. Então, são 3 questões que eu tenho que fazer, daquele nosso esquema, chatinha, trabalheira, papapá. Mas nós temos que fazer o quê? Né? Nós faz. Então, eu te falo sobre essas questões e aí você tá liberado para ser feliz. Aí você levanta, toma um café, sobrevive para ver outra aula do EAD, porque a vida do EAD não é difícil, né? Para o estudante brasileiro tá nessa. Espero que você esteja se cuidando. Não esquece disso não. Beleza? Vamos lá então. Vamos pro slide comigo? Lê comigo. Cheguei. Bom. Mas era sobretudo a lã, que os compradores, ou seja, comerciantes, vindo de Flandres ou da Itália, Flandres, região francesa, tá? Que Flandres, na verdade, hoje você pode pegar a região francesa, região belga, região holandesa, tá? Esse colocaria mais ou menos como um nordeste da França, né? Essa parte da Europa. Eles procuravam essa lã por toda parte. Para satisfazê-los, as raças foram melhoradas através do aumento progressivo das suas dimensões. Esse crescimento prosseguiu durante todo o século XIII. As abadias da ordem de Cister, onde eram utilizados os métodos mais racionais de criação de gado, desempenharam certamente um papel determinante nesse aperfeiçoamento. Beleza, lemos, agora você volta para mim, cheguei que agora a gente vai trocar uma ideia. Já li, beleza, falamos, então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Olha aqui. É um texto, Georges Duby, também historiador moderno, tá? De uma linha historiográfica que a gente chama de Escola dos Análises, um dos maiores culturalistas do mundo medieval, um francês que estuda muito, manja muito de Idade Média, tá? Ele é uma figura recorrente também nas provas. Nesse texto, Georges Duby tá falando assim pra gente. Galera, o interesse por produtos na cidade fez com que novas tecnologias fossem geradas no campo. Você entendeu isso que eu acabei de falar ou não? Concordou comigo nesse texto ou não? Associou? Então, mano, a galera da cidade queria comprar lã, queria comprar um monte de negócio, e para isso a galera no campo teve que melhorar a produção para produzir mais e sustentar a cidade. Olha aqui, o interesse comercial da cidade
faz com que o campo produza para sustentar esse interesse. Você concordou comigo ou não? Então, os compradores que queriam lã, mano, que queriam um monte de coisa, mano, eles tinham interesse nessas mercadorias. O que o campo fazia? O campo, ele começava a melhorar a qualidade dos produtos para vender na cidade. Essa associação, essa ligação, né? Essa interação campo-cidade. Muito presente até hoje, né? Se eu for pensar no Brasil, nas coisas que o Brasil exporta, nas coisas que o Brasil vende. Então, nós temos os centros urbanos e a gente tem essa tecnologia aplicada no mundo rural. Fez sentido ou não? Vamos para as alternativas, então. Você conseguiu tirar essa interpretação do texto? Vamos lá, volta para o slide, chega aí. Seguinte, o texto aponta para a relação entre aperfeiçoamento da atividade pastoril, beleza, ou seja, melhora de produção, e avanço técnico na Europa Ocidental feudal. Lembrando que, quando a gente fala de Europa Ocidental feudal, eu estou pensando na parte rural, mas já existem cidades, né? Eu estou criando as cidades porque tem comerciante. Massa, né? Chega aí. Então, essa relação resultou do quê? Essa resultou, crescimento do trabalho escravo. Não, a escravidão não é presente no feudalismo. No feudalismo eu falo de trabalho servil. Gente, quem trabalha no campo são os servos. B, que é a correta, desenvolvimento da vida urbana. Olha que louco, a situação de avanço tecnológico no campo tem a ver com o desenvolvimento da vida na cidade, porque quando a cidade começa a ter uma maior exigência de produto, a tecnologia vai para o campo. É difícil, né? Mano, isso daqui é interpretação de texto. Muita interpretação de texto. C, padronização dos impostos locais. Ninguém falou disso. Nada a ver se essa C aí usa droga. D, uniformização do processo produtivo. Não quer dizer que existe um processo produtivo só. Muito pelo contrário, né? Cada lugar vai criando o seu próprio tipo de processo. E E, desconcentração da estrutura fundiária. Gente, voltei. Não teve desconcentração de estrutura fundiária, beleza? Não teve. Por que não teve desconcentração de estrutura fundiária? Porque as propriedades continuam sendo dos senhores. Os nobres donos de terra continuam sendo donos de terra, só que eles melhoram a produção no campo para atender a cidade. Isso é uma questão de interpretação. Sobreviveu? Dificinha, né? É uma questão de leitura, mano. Que você tem que entender que a situação do campo, ela melhora devido à situação à exigência e à procura da cidade. Interação campo-cidade. Chatinha, né? Chatinha. Aí, gente, desculpa. Você tá me xingando porque a questão é difícil? A culpa não é minha, mano. A culpa não é minha. Não me xinga não, tô te ajudando. Beleza? Gente, próxima questão. Vamos lá, Enem 2015. Vamos pro slide, então. Vai pra lá. Seguinte. Ó o texto aí, ó. Vai, ó o texto. Quem que é esse texto aí? Jacques Le Goff. Ó o nome do livro, Os Intelectuais da Idade Média. Tá? Então, mano, ó, acabei de falar do cara. Bom, no início foram as cidades. O intelectual da Idade Média, no Ocidente, nasceu com elas. Olha que massa. Então, você pode falar do intelectual na Idade Média junto com as cidades. Ou seja, o intelectual medieval, ele ocorre no período do Renascimento Urbano Comercial. Concordou? Concordou? Continuando. Bom, foi com o desenvolvimento urbano ligado às funções comercial e industrial, digamos modestamente artesanal. Gente, para aí, vem cá, olha aqui. Vem cá, cheguei. Olha o que o Le Goff fez. Toma muito cuidado toda vez que você pegar um texto, pegar uma questão, e tá falando o termo industrial, tá vendo? Industrial no mundo antigo. Esse mundo antigo medieval e tal. Gente, oficialmente a gente pode falar somente de indústria depois da Revolução Industrial, entendeu? A gente só pode falar de indústria depois da Revolução Industrial. Faz sentido o que eu tô te falando? Então ele fez meio que uma licença poética para falar de produção que existia. Então veio o comércio e veio a produção, né, artesanal. Só que ele usa o termo artesanal como se fosse ao início da indústria. Mas saiba que indústria é somente depois da Revolução Industrial. Desenvolvimento urbano ligado às funções comercial e industrial, volta para o slide. Digamos modestamente artesanal, que ele apareceu. Ou seja, foi junto com o comércio, com a indústria, com a cidade que veio intelectual. Então, esse tipo de trabalho especializado do comércio, da indústria, mano, esse tipo de mundo aparece o intelectual também. Comum desses homens de ofício que se instalavam nas cidades.
nas quais se impôs a divisão do trabalho. Gente, então, o intelectual, ele é mais um dos trabalhadores, mais um dos caras que está nesse mundo de trabalho que existe dentro do mundo feudal. Beleza? Bom, tudo bem até aqui? Continuando. Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e, de preferência, as duas coisas a um só tempo. Um homem que, profissionalmente, tem uma atividade de professor e erudito. Em resumo, um intelectual. Esse homem só aparecerá com as cidades. Volta, vamos lá e vamos conversar. O que esse texto está falando? Que o intelectual da Idade Média, ele aparece com as cidades. Por quê? Porque ser intelectual é um trabalho, como os muitos outros trabalhos que vão aparecer. Então, ser intelectual, mano, é igual o cara que trabalha para fazer um artesanato, igual o cara que trabalha comercializando. Existe uma divisão de trabalho, existe uma organização de trabalho. Olha pra mim, ser intelectual, ser professor é trabalhar. Entendeu? Então esse cara, ele tá fazendo um trabalho, esse cara é importante. Ele tá organizando, ele tá na lógica de trabalho igual qualquer outro trabalhador. Ele é um intelectual. Entende a associação que o Legoff faz? O intelectual, ele é um trabalhador do mundo urbano, como todos os outros. Disposto às divisões de trabalho, organização de trabalho, ao salário e a tudo mais. Vamos para as questões. Slide 1. Mano, o surgimento da categoria mencionada no período em destaque no texto evidencia o quê? Vamos lá. O apoio dado pela igreja ao trabalho abstrato, galera, não está falando de igreja, não está falando de trabalho abstrato, está falando de nada disso no texto. B. Relação entre desenvolvimento urbano e divisão de trabalho. Quanto mais a cidade se desenvolve, mais eu tenho um processo de divisão de trabalho, que é uma marca do capitalismo. Olha para mim, volta aqui. O intelectual, como ele estava falando, e depois ele falou do artesão, né? Ele falou do cara que faz um ofício, das corporações de ofício. Esses caras, eles estão num rigor de divisão do trabalho. Cara, tem o que manda, tem o que é o professor, tem o que trabalha, tem o assalariado, tem o estagiário. Essa lógica é uma lógica capitalista urbana. Portanto, a divisão do trabalho aparece com o surgimento das cidades. Foi? Interpretação, né? Interpretação, né? Vamos ler as outras, volta para o slide. Importância organizacional das corporações de ofício. Galera, as corporações de ofício têm realmente uma importância muito grande, mas não é disso que o texto está falando, né? O texto está associando o trabalho à criação da cidade. D. Progressiva expansão da educação escolar. Também não. Gente, a educação escolar existiu em qualquer momento da história da humanidade. Certo? Qualquer estado que deu o mínimo de atenção para a educação, né? Isso daí sempre esteve presente. Qual que é o rolê? De novo, fora da questão do texto. O texto, beleza, o cara é professor, mas ele não está falando só disso. Isso é só um detalhezinho. Gente, nessa alternativa D, eu sinto que o Enem quis pegar uma partezinha do texto e te confundir. E você poderia ir nessa, mas o texto como um todo não fala disso. Interpretação. E. Acúmulo de trabalho dos professores e eruditos. Voltando. Não é a E, porque ele não está falando do acúmulo de trabalho. Ele cita que o cara tem uma divisão de trabalho como qualquer outra. Não que o professor também não tenha um acúmulo de trabalho, né? Que profissão nobre que é o professor. Né? Então, mas assim, o texto, percebe, ó, olha que louco. Eu acho que, mano, se pá, a C, a D e a E são coisas certas. Não tá errado, né? O que ele falou aqui tá certo. São coisas corretas. Mas não tem a ver com o texto. E se não tem a ver com o texto, tá errado. É difícil, né? Entendeu a dificuldade disso? É difícil real. Acho isso um negócio complicado mesmo. Beleza, ó, nossa, ele falou um negócio importante, ok, ele falou um negócio certo. E aí, não tem nada a ver com o texto? O que tem a ver com o texto? Alternativa B, portanto, ela é a certa. Não adianta a alternativa ter um conteúdo certo. Ela tem que estar associado ao que o texto está pedindo. Beleza? Beleza? Gente, vamos para a nossa última questão, vamos trocar nossa última ideia aqui de uma questão do Enem. Tô terminando, viu? Faço uma questão e eu te libero, você tá livre para ser feliz. Questão importante, de novo, o texto do Legoff, tá bom? Como você tá vendo aqui, de novo um texto do Legoff, eu fico vendo aqui também se tá certo. Eu acho uma questão muito significativa, uma questão do ano passado. Tudo bem? Mano, o que eu quero que você saiba para fazer essa questão, né? Qual que é a importância do que a gente tem que ler? Eu vou ler com você, calma que eu vou ler com você. Essa questão falam que as cidades medievais, elas são cidades já do novo mundo, já do mundo do renascimento urbano comercial. Mano, as cidades que vão surgir são cidades novas. Mas, olha que legal, mas
ela ainda trazem elementos do feudalismo. Porque, de novo, o termo, né, expressão da aula de hoje, transição feudo-capitalista. As cidades representam o novo mundo capitalista? Representam. As cidades têm a ver com o novo mundo que está surgindo? Sim! Mas as cidades também trazem elementos do feudalismo. Por que trazem elementos do feudalismo? Porque o mundo feudal ainda é um mundo super preponderante. Sacou? Vamos ler, vai para o slide. Seguinte, a cidade medieval é, antes de mais nada, uma sociedade da abundância, olha só que legal, concentrada num pequeno espaço em meio a vastas regiões pouco povoadas. Claro, né? Eu tinha muitos feudos, eu tinha uma organização de uma galera toda diferente, então a cidade medieval, ela é um centro demográfico num lugar menos povoado. Em seguida, é um lugar de produção e de trocas, claro, mano, onde se articulam o comércio e o artesanato, né? O artesanato e o comércio, sustentados por uma economia monetária, claro, renascimento urbano comercial, cidade, tem dinheiro, tem moeda, artesanato, tem comércio, beleza. É também o centro de um sistema de valores particular, beleza? Do qual emerge a prática laboriosa e criativa, laboriosa é penosa, é pesada, e criativa do trabalho. Ou as pessoas trabalham bastante, querem trabalhar muito, o gosto pelo negócio e pelo dinheiro. Ou a inclinação para o luxo e o senso da beleza. Chega aí, volta, vem cá. Mano, ele tá falando só de elementos capitalistas, né? Meu, a cidade é uma cidade de luxo, de beleza, de trabalho, de banco, de atividade monetária, de moeda, de concentração populacional, de comércio, nossa senhora. Então ele exaltando, né, a cidade, pô, e comercial e capitalista, nossa senhora. Só que aí vem a segunda frase. E a segunda frase mostra que a cidade também é um lugar que lembra muito o mundo feudal. Volta para o slide. Ó. E ainda um sistema de organização de um espaço. Olha aqui. Fechado com muralhas, onde se penetra por portas e se caminha por ruas e praças e que é guarnecido por torres. Gente, vem cá, volta. Ó. Olha o que ele está falando. A cidade medieval, nossa, ela é capitalista e tem comércio, e meu Deus do céu, ela é diferente. Maravilha. Só que ela é um lugar murado, cercado por torre protegido, cara, com muralhas, que tem pedras, e que lembra uma organização de proteção feudal, e que lembra muito de um castelo medieval. Entendeu? Então a cidade é tudo do comércio novo, é tudo doida? É, mas ela carrega ser uma cidade murada. Pega, até hoje, mano, na Europa, pega foto, depois você vê, ou da hora que você for formado, que você for milionário, você vai pra Europa. As cidades europeias, muitas delas ainda tem um muro lá em volta, que carregam essas ideias, os burgos, as vilas, né, carregam essa ideia. Beleza? Beleza? Ou seja, existe um processo de continuidade. Dá uma olhada aqui comigo, ó. No texto, o espaço descrito se caracteriza pela associação entre a ampliação das atividades urbanas, ou seja, aumentou as atividades urbanas, aumentou. Mas também eu tenho a questão da manutenção das questões feudais. Gente, emancipação do poder hegemônico da realeza. O texto não fala disso. Aceitação das práticas usurárias dos religiosos. Gente, a usura, que é a ideia de emprestar dinheiro a juros, não era aceita pela igreja, tá? Então não tem essa aceitação. C. Independência da produção alimentar dos campos. De forma alguma, não estamos falando da independência da produção alimentar dos campos. Certo? Existe agora um intercâmbio de trocas. Superação do ordenamento corporativo de ofícios. Como eu havia te falado, os ofícios, as corporações de ofício, estão presentes nesse mundo. E. Permanência dos elementos arquitetônicos de proteção. Ou seja, apesar de ser uma... Vem cá. Apesar de ser uma cidade com características, capitalistas, modernas, cara, a proteção está lá. Você responde essa questão pela última frase. Doido, né? Entende o nível e a importância que tem uma interpretação de texto, uma boa leitura dentro do Enem? Complicado, né? E, de novo, não quer dizer que a A, B, a C, a D estejam erradas de conteúdo, mas a que tem relação com o texto é aí. Gente... Doido, né? Doido, é um trabalho árduo e a gente vai fazer esse trabalho e eu tô animado porque a gente tem muito chão e a gente vai falar de muita coisa. Meu, no final do meu curso, você vai estar muito preparado para a questão de história, você vai estar muito treinado. Tô animado que a gente tem um trampo gigante para fazer. A gente vai conversando e você conta comigo pro que der e vier, que eu tô muito aqui. É um super prazer estar aqui. Um beijo, valeu! E aí, caras, curtiram o simuladão de hoje? Bacana, né?
super produtivo. Eu espero que vocês tenham gostado, que possam aproveitar e que não se esqueçam, é super importante vocês cada vez mais se engajarem em simulados. Vamos aguardar agora os próximos encontros e a gente torce por você. Valeu, até a próxima!